Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar as leituras concluídas no mês de fevereiro. E curiosamente foi bastante coisa, porque talvez eu me considere vindo de uma mini férias, né? A gente não teve clube de leitura em janeiro, mas teve em fevereiro, me empolguei e também eu acho que porque eu estava tentando compensar o fato de que em breve eu vou começar a assistir aulas e vou ter provavelmente uma redução no meu volume de leituras. Vou começar mostrando um livro que eu não tá mais aqui, porque eu sorteei para os apoiadores do canal, que é o Annie John. É um romance da Jamaica Kincaid, é o primeiro romance dela publicado, essa autora caribenha. E foi o primeiro romance dela que eu li, eu vou deixar a capa aqui em algum lugar. E eu recebi esse livro da Companhia das Letras, né? Eu fui parceira da Companhia das Letras no último ano que passou. Esse ano eu não me inscrevi, porque eu recebi muito livro e não dei conta de ler. E muitos dos livros que eu recebi, eu sorteei para os apoiadores. Alguns lidos e comentados, resenhados, e outros não. Outros eu sorteei mesmo sem ter conseguido ler. Esse ano eu não me inscrevi na parceria para tentar dar conta do monte de livro que eu recebi o ano passado. E o Annie John acabou sendo um livro que eu consegui ler, resenhar e sortear para o pessoal. Eu gostei bastante da leitura, um livro focado numa menina que é uma espécie de romance de formação. Ela narra, a Annie John, né, é o nome da personagem, e ela me lembrou muito a Lila, da Amiga Genial, e foi interessante porque eu tava lendo os dois ao mesmo tempo. Eu tava relendo a Amiga Genial, né, porque é uma leitura que eu já fiz. Então a Annie John tem essa coisa de ser uma menina independente, uma menina ousada, e que fica ali num processo de amadurecimento, né, é um romance de amadurecimento, descobrindo o que ela quer da vida, mas ela vai viver uma situação particularmente traumática, que é um afastamento da mãe. Então ela tinha, assim, uma visão idealizada da mãe, mas quando ela entra na adolescência, ela começa a perceber uma série de coisas em relação à mãe, em especial um certo distanciamento da mãe, né? A mãe se torna um outro, assim, então é bem interessante como ela desenvolve isso, o modo como ela viveu essas mudanças todas. Inclusive, a descoberta da sexualidade sendo uma menina lésbica, né? Então eu achei o livro muito interessante, o texto muito bem escrito, recomendo bastante. Agora sim, vou mostrar. Os livros concluídos foram todos em formato físico, então agora vocês vão ver todos eles. O segundo, então, foi o Sempre Susan. Quer dizer, eu não sei exatamente a ordem, não. Eu boto os livros terminados numa pilha e tá mais ou menos na ordem. Mas foi o Sempre Susan, livro da Sigrid Nunes, autora norte-americana, e tem um subtítulo que é Um Olhar sobre Susan Sontag. Publicado pela editora Instante. Eu nunca tinha lido nada da Sigrid. O que acontece? A Sigrid, ela foi namorada do filho da Susan Sontag. E nesse período ela morou na casa da Susan Sontag. E ela pôde, nessa espécie de memória que ela faz, né, uma mistura de memória com perfil biográfico, falar do que ela viu, né? A Susan Sontag é uma figura que me interessa muito, eu gosto muito dos ensaios dela. Ela tinha, assim, aspirações literárias para além das ensaísticas, mas acho que ela ficou realmente mesmo notabilizada pelos ensaios. E é um texto muito gostoso, né? Eu fiquei com vontade de ler outras coisas da Sigrid. É um livro super fininho, foi uma daquelas leituras, assim, para descansar a cabeça, porque é um livro muito light. É um livro sobre os hábitos da Susan, suas manias, suas implicâncias, suas obsessões. Para quem tem interesse na autora, eu acho que é uma leitura muito gostosa. E a tradução foi de Carla Fortino. Eu também terminei, então, a Amiga Genial. Eu tenho esse plano de reler a tetralogia napolitana, que foi a minha entrada na obra da Elena Ferrante, né, autora italiana, que vários de vocês sabem que eu adoro, né, fiz aí o Projeto Ferrante Indica 3 anos lendo as obras que a autora indicou. Eu já li todos os livros de Elena Ferrante, e aí agora tô nesse processo de reler, então, a tetralogia. Eu tô louca pra ler o segundo, não sei quando eu vou conseguir fazer isso. Tem um vídeo antiquíssimo aqui no canal sobre esse livro. Eu provavelmente vou fazer um vídeo quando eu terminar de reler toda a tetralogia. Eu tô aproveitando também para reler o Franto Malha, que é um livro da autora de não ficção, né, com entrevistas, cartas, coisas que ela escreveu e que foram compiladas cronologicamente. Então eu tô lendo os capítulos referentes a essa época, né, a época da publicação da Amiga Genial. E eu achei o romance espetacular.
tá? A Ferrante é uma autora que premia na releitura. Ela já é uma autora que premia na leitura, porque ela é uma grande criadora de plot, né? Enredo, de personagem. Mas quando você vai reler já sabendo o plot, olha, as camadas vão se descortinando. O livro é muito mais complexo do que ele parece. Eu, quando li esse livro pela primeira vez, eu parecia que eu estava num surto. Assim, eu devorei o livro, obcecada com os personagens, obcecada com as histórias, nessa coisa de meninas suburbanas, né, no bairro lá de Nápoles. Então, muita identificação. E também uma certa... Me chamou muita atenção, porque eu gosto muito dos livros, dos filmes do neorrealismo italiano. E que é muito essa realidade da galera trabalhadora, pobre, ferrada, né? A vida dessas pessoas, uma visão da Itália menos edulcorada, glamurosa. E eu fiquei com a impressão de que alguém finalmente tinha voltado um certo olhar, assim, né? O realista para a vida das mulheres. Mas é mais do que isso que a Ferrante faz e dá para entender perfeitamente porque psicólogas e psicanalistas gostam da obra dessa mulher, porque a profundidade que ela faz aqui de discussão na relação entre as pessoas, no desenvolvimento da personalidade das pessoas, ela é de uma profundidade que é riquíssima para quem faz estudo psicanalítico. Então eu fiquei assim realmente muito gratificada mesmo, muito feliz com essa releitura. Estou muito animada para reler os outros 3. Que horas eu vou conseguir isso? Só Deus sabe. Torçam por mim, porque eu quero muito fazer essa releitura. Eu também estou revendo a série. E eu acabei hoje mesmo de assistir o último episódio da primeira temporada. E assim, quem viu a primeira temporada e quem leu esse livro sabe que ele termina no cliffhanger, assim, de matar, né? Então eu já tô louca pra engatar o próximo. Quem sabe vira minha leitura de cabeceira, assim, né? Embora eu não acho que enfim, não dá pra subestimar a Ferrante, não. Ela é autora de plot, mas ela é autora de mais coisas também. Um outro livro que eu li foi O Último Homem Branco, do Mohsin Hamid. Esse livro já tá resenhado no canal, recebida pela parceria da Companhia das Letras também. Ele tem tradução de José Geraldo Couto, foi o primeiro livro do autor que eu li, e esse é o livro do sorteio para os apoiadores do mês de fevereiro. Eu faço esses sorteios todos com atraso, meus apoiadores já sabem, já conhecem. Foi um livro que eu adorei ler e que vai ser uma alegria muito grande para mim poder compartilhar com eles, né, essa leitura. E esse livro, ele é uma espécie de romance fantástico e especulativo que acontece num lugar não determinado, e o que acontece é que de repente as pessoas começam a ficar negras, as que não são. Então é uma espécie de epidemia de negritude. E o autor se inspirou numa situação que ele viveu, que foi toda a dificuldade que ele encarou depois do ataque à Torre Gêmeas. O autor é paquistanês e ele é professor, acadêmico, ele tinha já passaporte, visto, essas coisas todas, mas ele, como ele tem um nome árabe, ele é paquistanês, ele passou a ser muito hostilizado nos aeroportos, ele passou a ter muita dificuldade para viajar, foi uma coisa meio repentina na vida dele, então ele tem esse insight para escrever essa história. Os desdobramentos desse acontecimento, as pessoas se tornando gradativamente negras, são bem complicados, é uma visão assim bem pessimista, apesar de o final não ser necessariamente pessimista não, mas eu acho que ele desenvolve bem, é uma história lenta, já fico logo avisando que eu vejo que as pessoas às vezes não gostam desse tipo de história, eu gosto, bem lenta, bem detalhada. Quem quiser saber mais, assiste a resenha, vai estar o link aí no card e aqui no box de informações. A gente leu o livro de uma amiga minha querida pro clube de leitura, que foi a Bruna Mitrano, foi o Ninguém Quis Ver, livro que pra mim foi releitura. Eu aproveitei para reler o primeiro livro dela, o Não, né? O Não saiu pela editora Patois. O Ninguém Quis Ver pela Companhia das Letras, é um livro de 2023, o Não é de 2016. A Bruna é uma poeta carioca. E esse livro, para mim, eu já falei e vou repetir, é um acontecimento na poesia. O que a Bruna consegue fazer aqui é muito impressionante. Mostrar a vida no subúrbio carioca
com generosidade, com atenção, com muita realidade, sem edulcorar a realidade, mas também com muito afeto, sabe? É muito bonito o que ela faz aqui, é um livro que me toca particularmente, que eu me identifico com várias coisas. Eu tenho gostado muito de ver a reação das pessoas a esse livro. O clube foi maravilhoso, as pessoas ficaram todas tocadas, emocionadíssimas com o livro. Foi muito interessante poder traçar um contraste entre os livros, porque eles são diferentes. A Bruna faz uma mudança de voz aqui, a gente poderia dizer, de voz de estilo. E então foram duas releituras, né? Tem vídeo para os dois, estarão no box de formação e nos cards para quem quiser saber mais um pouco. Fechei o mês lendo poesia com um livro de uma querida, que é a Kátia Marquese, uma poeta que eu gosto muitíssimo, uma poeta de Santos. E ela lançou esse livro, tá numa edição belíssima, que chama Herbário da Memória. O livro é bilíngue, então ele tá escrito em português e em espanhol, com o título Herbário de la Memoria, e saiu pela Quelônio. A Quelônio é famosa por fazer essas edições sensacionais. E eu tenho pra mim que a Marquese se inspirou na nossa poeta querida Emily Dickinson, que é uma grande influência pra ela. Já foi no seu primeiro livro, o Mulheres de Hopper, que vai, a resenha dele vai estar aqui em algum lugar também, provavelmente nos cards, se tiver essa ideia, né, só dá pra botar 5 cards, mas enfim, em algum lugar ele vai estar. E ela faz esse livro que explora a memória, mas tendo as plantas por referência. Muito bonito, porque vários poemas têm nomes de plantas. Várias plantas eu fiquei muito feliz porque eu finalmente as conheci, eu não sou a maior conhecedora de plantas. Até botei mais plantas aqui em homenagem a Kátia Marquese. Kátia, se você tá vendo esse vídeo, ó, tem plantas aqui em sua homenagem. E então, assim, livro belíssimo, edição belíssima, com essa capa cheia de plantas, como é o herbário da Emily Dickinson. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, né? A Emily Dickinson, ela fez essa espécie de biblioteca vegetal, ela adorava jardim. Então, essa parte aqui é uma jacket. E o livro, ele tem essa carinha de catálogo mesmo, né? Uma capinha lisa com umas informações, assim, que são o nome da autora, o título, né, como se fosse um cataloguinho mesmo, que é um herbário. E o livro é belíssimo. A Kátia, pra mim, é uma das poetas que eu mais gosto de acompanhar na contemporaneidade. Ela é uma mestra da forma curta, poemas curtos. Ela escreve muito bem. Eu tô com um plano de reler o livro pra fazer alguma coisa especial com ele, né? Ou uma resenha aqui pro canal, ou lá pro Instagram. Primeiro eu dei aquela lida assim de curiosidade quando o livro chegou, mas agora eu quero ler o livro mais uma vez para ver se eu consigo escrever alguma coisa sobre ele. Então, para fechar esse vídeo, eu vou ler um poema para deixar vocês com um gostinho dessa coisa linda que é esse livro. O nome do poema que eu vou ler é A Rosa Hereditária. Em algumas casas, as fechaduras não têm buracos, principalmente nos quartos. Alguns homens desencapam os fios e os deixam expostos. Algumas crianças não conseguem abrir a porta sem luz, a lembrança é vaga. Entre o grito e o sono fatal, pode-se observar nos registros a mão de Rosa agarrada ao fio. Há suspeitas impregnadas nas memórias de várias gerações, mas não há provas. Não sei se vocês perceberam o que acontece aqui nesse poema, mas rola um suspense aqui, eu adorei. É um poema com uma sugestão de algo grave, né? Mas é aquilo que fica assim, não há provas, né? Então, eu achei sensacional. Kátia, querida, parabéns, e Quelônio também por essa edição que tá belíssima. Aqui no título, ó, tem relevo, coisa linda demais. Então é isso, gente, essas foram as leituras aí concluídas do mês de fevereiro. Eu percebi que eu tive um mês, assim, muito do coraçãozinho, sabe? Aquelas leituras do tipo, livrinhos vamos nos amar, né? Porque eu fui com 3 livros de poema, que é um gênero que vocês sabem que eu amo, uma releitura de um livro que eu amo, que é Amiga Genial, mais um livrinho sobre uma autora que eu amo, que é uma coisa perfil biográfico, então aquela coisa meio leve, assim, pra você ler correndo, né? A coisa mais diferente que foi lida aqui foi realmente o livro do Hamid, e que foi uma bela descoberta. E eu também amei o Annie John, que eu não fazia ideia do que esperar. Então foi um belíssimo mês. O que nos espera em março? Não sei. O que eu sei é que temos leitura no clube de leitura, que vai ser com Anne Carson,
promete, hein? A autobiografia do Vermelho. Tô doida pra chegar nessa discussão. E eu sigo aí lendo aqueles livros que eu me propus a ler, 5 livros para ler no ano, e é o livro que eu tô amando, que é a trilogia de Copenhagen, da Tove de Clevesen. Já li a parte da infância, que seria a primeira parte, né? Estou amando, espero conseguir aí ler o restante no próximo mês. Então já tenho mais um livro para ficar deixado lá da minha cama, então provavelmente não vai ser o segundo volume da Tetralogia Napolitana. Enfim, vamos ver. É isso, gente. Então essas foram as leituras concluídas. Me digam aí se vocês leram alguns desses livros, o que vocês acharam. E contem aí pra gente também o que vocês andaram lendo e recomendam para nós. Um beijo em todos. Obrigada pela companhia sempre. Até mais.